Levantai-vos, não tenhais medo. Tenha a bondade de sentar, meus amados irmãos. Hoje celebramos a festa da transfiguração do Senhor no Monte Tabor. É o quarto mistério luminoso do Rosário. Hoje também celebramos aqui, na Diocese de Campos, a festa do seu padroeiro, patrono, o Santíssimo Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. De maneira providencial, a liturgia hoje escolhe, portanto, essa passagem descrita por São Mateus, no capítulo 17. 13 evangelistas falam dessa passagem, os sinóticos. Então, Mateus, Marcos e Lucas, cada um com um certo detalhe. Vamos acompanhar essa passagem. Mas antes, eu gostaria de que nós entrássemos num contexto dessa passagem. Um capítulo antes, no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, é aquela passagem em que Nosso Senhor faz uma pergunta aos apóstolos e o faz também a nós. O que dizem do Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? Ou seja, o que as pessoas pensam a meu respeito? Nosso Senhor faz uma enquete, uma pesquisa. Os apóstolos dizem: olha, muitos dizem que o Senhor é Elias, o profeta, o grande profeta Elias, pelo zelo que o Senhor tem. Outros, que o Senhor é o profeta Jeremias, aquele profeta das lamentações, né? Porque o Senhor prediz e fala com tanta coragem e sem medo sobre a eternidade. Outros dizem que o Senhor é um profeta. Então Jesus volta para os 12, para os apóstolos, os seus amigos, do colégio apostólico, e faz a pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? É interessante que Pedro, colérico, audacioso, mas sincero, levanta-se e diz: Senhor, vós sois o Cristo, vós sois o Filho do Deus vivo. É uma verdadeira profissão de fé perfeita. Nosso Senhor fala que Ele é o Cristo, ou seja, na concepção judaica, Ele é o Messias, Ele é o Salvador. Pedro, ele foi perfeito. Pedro, de uma maneira tão sucinta, ele foi exatamente, falou tudo aquilo que devia ter falado. Ele é o Salvador esperado, né? Muito bem, Pedro fica todo quase que inchado, né? Alegre por essa resposta. Mas não foi simplesmente Pedro, humano, vamos dizer assim, que falou. Foi o Espírito Santo que fala através dele. Tanto que Jesus falou: muito bem, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, Pedro, e apontou para ele: tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre você mesmo, eu vou edificar a minha igreja. Ali está o primeiro Papa, ali está a pedra sobre a qual todo o edifício da igreja seria construído, né? Sobre a fé de Pedro. Muito bem. E depois Nosso Senhor então começa a falar de uma coisa muito importante, não é? Que é a cruz, porque eles iam para Jerusalém para morrer. Jesus faz a sua primeira profissão, o primeiro anúncio da paixão. E ele fala: olha, o Filho do Homem, nós vamos a Jerusalém, o Filho do Homem vai ser entregue, vão prendê-lo, vão açoitá-lo, vão matá-lo, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Ele anuncia a cruz. Pedro não gosta desse assunto. Aliás, ninguém gosta. Nós não gostamos do assunto da cruz, do sofrimento. Ninguém gosta, dá pavor. Porque dentro da gente tem uma lei que diz assim: foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. Desde pequenininhos. Desde pequenininho a gente é assim. A comida, quando está amarga, a criança rejeita. Não é assim? O remédio, quando é amargo, a criança não quer, faz birra, cospe. Não é assim? Nós somos assim. Não gostamos do sofrimento. E não tem nada de errado em não gostar do sofrimento, até certo ponto. Mas, quando Deus nos exige o sofrimento, quando nos convida a subir com Ele ao Calvário, aí que a gente precisa não agir segundo o nosso natural, segundo as nossas próprias propensões, agir contra,
não é? Jesus então, diante daquela fala sobre a cruz, Pedro começa a dizer assim: não, Senhor. Chama Jesus no ladinho assim, diz assim: Jesus, Deus, ó, não fala nesse negócio de cruz não, deixa para lá, vamos pular esse capítulo, olha, não é? Jesus vira para ele e diz assim: vá de retro, Satanás, Satana, vai para trás de mim, ou seja, seja de fato meu discípulo, não é? E nosso Senhor diz assim: olha, aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Então, ou seja, não existe salvação, não existe redenção sem cruz, sem sofrimento. Muito bem, e nesse contexto então Jesus sobe o monte de hoje, o Monte Tabor, que é o monte da contemplação. Por quê? Porque a nossa vida não é só cruz e não é só consolação, são as duas coisas, é cruz e consolação. Nós vivemos, segundo a igreja, entre as consolações de Deus e as perseguições do mundo, não é? E portanto, a nossa vida não é só tudo ruim, não é um mar de espinhos, mas também não é um mar de rosas. Nós temos essas duas coisas. Então Jesus, para preparar os apóstolos para o Monte Tabor, o monte da desfiguração, do sofrimento, o que ele faz? Chama 3 dos apóstolos, Pedro, João e Tiago, e sobe o monte da transfiguração. E ali eles se sentem consolados. Por quê? Porque eles veem Jesus tal como Ele é. Santo Tomás de Aquino, explicando essa passagem, diz assim, que aqui não existe milagre, aqui cessa o milagre. Milagre era Jesus não aparecer assim. Por quê? Porque Ele é Deus, mas era Deus escondido através da humanidade. Então as pessoas olhavam para Jesus e viam um homem, tanto que os fariseus se revoltaram contra Jesus. O Senhor se diz Deus, nós vamos matá-lo. O Senhor é contra Moisés. Quem o Senhor acha que é? Não é? Porque eles olhavam para Jesus e não viam Deus. Só aquelas pessoas simples, só aquelas pessoas que têm um coração de criança eram capazes de olhar para Cristo homem e ver Deus. Como Pedro antes, não é? Vós sois o Messias, o Filho de Deus vivo. Muito bem, então Jesus sobe o monte da oração, provavelmente passaram a noite em oração, e os apóstolos, aqui São Mateus, nessa passagem, ele não relata isso, mas São Lucas tece um detalhe interessante, diz assim, e eles estavam cochilando. Não é a primeira vez que os 3 cochilam, né? Lá no Jardim das Oliveiras, quem estava lá? Pedro, João e Tiago. E o que estavam fazendo? Dormindo. Não é só a gente que cochila no sermão do padre, não é? Também nós na nossa oração cochilamos. Aliás, antes de ontem o Papa Francisco falava isso, que a gente tem que redescobrir a oração. Se nós rezamos, ou se nós cochilamos diante do Santíssimo. O Papa estava falando, ou seja, a gente tem que redescobrir o valor, a importância da oração bem feita, porque senão a gente vai cochilar mesmo, não é? Muito bem. Aí nosso Senhor então, Ele se mostra como Deus, e aparecem junto Moisés e Elias. Quando Pedro olha aquilo, ele fica tão entusiasmado, ele diz assim, nossa, é isso aqui que eu preciso. Nós não precisamos de Calvário não, nós precisamos de Monte Tabor. Então, Jesus, se é possível, se o Senhor quiser, eu vou fazer aqui 3 casinhas para a gente, 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Nós vamos ficar a vida aqui em cima, vai ser uma maravilha. Lá embaixo está uma loucura danada, vamos ficar aqui. E Jesus fala o quê? Escuta-se uma voz, era o Pai que disse, eis o meu filho muito amado, em quem eu pus as minhas complacências, escutai-o. Veja, a oração é uma experiência profundamente de escuta a Deus. Você tem escutado a Deus na sua oração? Como é que tem sido a sua oração? Às vezes a gente vai rezar, né? E a gente pega uma lista de pedidos assim imensa e vai falando para Deus, meu Deus, eu quero isso, aquilo, eu preciso daquilo, olha por essa intenção, por aquela... No final a gente faz o sinal da cruz e ó, some. E nosso Senhor que queria falar, fica lá, esperando a gente, porque Ele gostaria de falar. O que é a oração? É um diálogo com Deus.
se nós não escutamos a Deus, não é oração. Nós falamos, mas não escutamos. Então a oração é um diálogo, supõe duas pessoas, dois seres, um que fala e escuta, depois o outro que escuta e depois fala, não é? Ou seja, e Deus sempre nos escuta, só que muitas vezes nós não escutamos. Por isso a advertência a Pedro: escuta, Pedro, fica quieto. E interessante que São Lucas faz um comentário interessante dessa passagem. Ele diz assim: Pedro não sabia o que estava falando. Pedro ficou fora de si, ficou tão entusiasmado com aquela ideia ali de transfiguração, que ele se esquece de tudo, então começa a falar. A gente é assim também, né? Muitas vezes a gente fala da boca para fora com Deus, e não do coração. Então a oração tem que partir lá de dentro, lá de dentro. Muito bem. Quando eles escutaram a voz, eles caíram por terra, caíram de debruços. Eles tiveram um pavor, não é? Diante da glória de Deus, a gente também tem que ter essa atitude de cair por terra. Ou seja, diante de Deus que é tão santo, e diante das nossas fraquezas, a gente cai por terra, a gente se prostra. Por quê? Porque a gente é pó, a gente é terra. E essa atitude acontece quando a gente se ajoelha diante do sacrário, por exemplo. Ali está Jesus vivo, ali está Jesus escondido. Não está glorioso, mas está vivo. E a gente se ajoelha, isto é, a gente se coloca, se faz pequeno diante do nosso Senhor. Como isso é importante, a gente se prostrar diante do Senhor dos Senhores, não é? Essa atitude vai acontecer agora, daqui a pouquinho, quando o padre ia levar a hóstia consagrada para nossa adoração. Nós não vamos ver Jesus glorioso, mas nós vamos ver Jesus com os olhos da fé. E é por isso que nós estaremos de joelhos, e é por isso que nós nos prostramos, porque nós adoramos nosso Senhor. Ou seja, adorar significa o quê? Reconhecer como Deus. É isso, não é? Jesus então os vê prostrados, toca neles e diz: levantai-vos, não tenhais medo. É isso que Deus fala para a gente. A gente não tem que ter medo de Deus, a gente tem que temê-lo, ou seja, respeitá-lo sim, mas nós temos que nos aproximar de Deus, porque Ele é o nosso Pai, e Ele quer o nosso bem. Mesmo quando Ele fala de cruz, Ele não nos desampara, Ele não nos abandona, Ele sofre conosco, mas Ele nos ama, não é? E eles se levantaram, e o evangelista São Mateus, e agora eu concluo, fala uma coisa interessante. Vamos ler aí juntos? Quinta linha de baixo para cima, no Evangelho. Quinta linha de baixo para cima. Os discípulos, vamos ler? Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Isso que é essencial. A oração é exatamente olhar apenas para Jesus, contemplá-lo, adorá-lo, buscá-lo. É isso que a gente deve fazer na nossa vida. Na nossa oração pessoal, nós somos profundamente convidados a olhar para Jesus, para a sua face, que nos ama, que nos aguarda. E a oração sempre vai ser um olhar a partir do coração, não é? Verdadeiro, nosso, para a face de Deus, que já nos olha. Então não é um olhar para nada, não é uma fábula, não é uma mitologia, não é um tempo perdido, não. A oração é tão essencial, porque é olhar para Jesus, para Deus, que já nos olha e nos vê desde toda a eternidade, e nos ama. Isso é oração. Aí eu não vou rezar, obrigado. Aí eu não vou cochilar mais como Pedro. Por quê? Porque a face de nosso Senhor vai me encantar. Porque Jesus que está escondido na Eucaristia vai me encantar. Ele vai aquecer o meu coração para que eu seja melhor. E aí eu vou descer o Monte Tabor e vou enfrentar a cruz. Por quê? Porque Ele vai continuar comigo, vai estar no meu lado, como acompanhou, como aconteceu com a história dos apóstolos. Só que depois, infelizmente, eles não foram capazes de continuar a olhar para a face de nosso Senhor desfigurada. Peçamos a nosso Senhor então nessa Santa Missa a graça de não ter medo de Deus, nos aproximarmos dEle na oração e nos levantar e olhar sempre para a sua sagrada face. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.